Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 19 de dezembro. O Federal Reserve cortou os juros básicos dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual para a faixa de 4,25% a 4,5% ao ano, conforme amplamente esperado pelo mercado. A decisão não foi unânime, com uma das diretoras do FOMC defendendo a manutenção dos juros. O comunicado da decisão sofreu poucas alterações, com destaque para a menção sobre a extensão e o momento para os próximos cortes de juros, já sinalizando alguma alteração na frequência do afrouxamento monetário em 2025. A parte da decisão em si, o mercado esperava a divulgação das projeções do Federal Reserve para o ciclo de flexibilização à frente. A maioria dos membros do FOMC espera que a taxa de juros nos Estados Unidos deva alcançar o intervalo entre 3,75% e 4% ao final de 2025, sugerindo apenas 2 cortes de juros no ano que vem, menos do que os 4 cortes esperados anteriormente. Já ao final de 2026, os membros do comitê projetam juros entre 3,25% e 3,5%. As projeções para o núcleo da inflação também foram revisadas para cima, agora em 2,5% em 2025, contra a estimativa anterior a 2,1%, o que justifica os juros mais restritivos. Na coletiva de imprensa após a decisão, o presidente do Fed, Jerome Powell, considerou a decisão de reduzir juros ontem como mais difícil, mas o certo a se fazer. Comentou que, como o nível de restrição da política monetária já foi ajustado significativamente e os juros estão mais próximos do nível neutro, ou seja, que não acelera ou desacelera a inflação, o FOMC pode ser mais cauteloso no ciclo de redução das taxas daqui para frente. Powell disse que o mercado de trabalho claramente moderou em relação aos últimos anos e segue em uma trajetória de moderação ordenada e gradual, não sendo fonte de pressões inflacionárias. Dessa forma, um esfriamento adicional do mercado de trabalho não é necessário para que a inflação atinja sua meta. Segundo ele, os riscos para o mercado de trabalho e para a inflação seguem balanceados. Mas, para cortes adicionais, gostariam de verificar mais progresso na desaceleração dos preços, dado que a taxa anual da inflação tem ficado de lado ultimamente. Com a perspectiva de menos cortes de juros nos Estados Unidos no ano que vem, os juros das Treasuries dispararam no fim da tarde de ontem, enquanto o dólar ganhou força em âmbito global e as bolsas de Nova York encerraram em queda. O movimento do mercado lá fora contaminou os ativos locais no fim da tarde, intensificando a abertura da curva de juros e a depreciação do real, que chegou a bater os R$ 6,31 por dólar na máxima da sessão. Nesse cenário, o Ibovespa sofreu fortes perdas, voltando aos 120 mil pontos. A alta dos juros futuros nos últimos dias ocorre diante da percepção de maior risco fiscal pelos agentes de mercado, que também avaliam qual será a magnitude do ciclo de aperto monetário pelo Copom. O projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2025 foi aprovado em sessão conjunta do Congresso Nacional. A votação da Lei Orçamentária Anual, em contrapartida, depende da aprovação do segundo texto do pacote de gastos, que trata dos ajustes nas regras do salário mínimo e da concessão do benefício de prestação continuada, e que ainda não foi analisado nem pela Câmara nem pelo Senado. Nesta quinta-feira, seguiremos acompanhando a tramitação do pacote fiscal no Congresso. As votações da PEC e do projeto de lei complementar na Câmara dos Deputados foram adiadas para hoje. O Banco Central também divulgou seu relatório trimestral de inflação, que traz mais informações sobre a avaliação do cenário econômico da autoridade monetária. Mais um leilão de dólares à vista do Banco Central será feito hoje pela manhã e o Tesouro Nacional realizará leilões de recompra de títulos à tarde. No exterior, o Banco do Japão manteve sua taxa de juros inalterada, confirmando as expectativas do mercado. O presidente da instituição afirmou que seria necessário mais um nível no aumento de juros, visto que a inflação tem subido de forma gradual. Daqui a pouco, o Banco da Inglaterra divulgará sua decisão para os juros básicos. E à noite será a vez do Banco do Povo da China na decisão de política monetária. E ao longo da sessão haverá a divulgação da última leitura do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2024. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até amanhã.